Queridos, hoje eu quero falar sobre como iniciar o ano que vem, né? Como iniciar esse ano de 2025. Queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. A partir do versículo 41. Se você puder, fique em pé para fazermos a leitura da palavra do Senhor. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E vamos ler juntamente, ler aqui no telão. 1, 2, 3. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Senhor, fala conosco através da Tua palavra nessa noite. Abre os olhos do nosso entendimento, Pai, que possamos compreender o que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Nós louvamos a Ti em nome de Jesus. Abre os olhos do nosso entendimento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. É interessante que quando a palavra de Deus fala sobre vigilância, ela não deixa de falar de algo que é importante para nós, que é a oração. A oração, ela não pode faltar na nossa vida, porque a oração é uma ferramenta importante na vida do cristão. Todos aqueles que seguem a Jesus, eles têm uma vida de oração. Antes, na primeira aliança, as pessoas falavam com Deus através de repetições. Ainda não era a oração, eles tinham costume de orar aquilo que estava nos salmos, eles tinham costume de orar em repetições, como rezas. Toda vez que iam comer, toda vez que eles iam fazer algo, tinha uma oração específica naquele momento. Mas, lembra quando os discípulos disseram assim? Você vai ver isso em Mateus 6, dizendo: ensina-nos a orar, ensina-nos a orar como você. E aí Jesus vai ensinar aos discípulos como orar, porque Jesus sempre estava em momentos oportunos, ficando recluso para a oração. E ali quando Jesus ia orar, ele falava com o Senhor, os discípulos não sabiam o que era a oração. E aí Jesus vai ensinar, quando vocês orarem, está lá em Mateus 6, entra no teu quarto, fala com teu pai em secreto, e aquele que te ouve em secreto te responderá, te recompensará. E quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estais nos céus. Glorifiquem o nome do Senhor, exaltem o nome do Senhor. Então, irmãos, a oração é o livre acesso à presença de Deus. É você poder se comunicar com o Senhor, ter liberdade para isso, ter autoridade para falar com Deus. Você já notou que em outras religiões, eles terceirizam através de alguém para interceder por você? Fale com fulano que ele vai interceder por ti. Pessoa específica, alguém que foi muito bom e etc e tal, ele vai interceder por você lá junto ao Senhor. E a palavra nos mostra que o nosso intercessor é Jesus, é o nosso advogado, é aquele que intercede por nós
quando você está caindo no pecado, Jesus está dizendo: tenha misericórdia dele, Pai. Eu morri por ele. O meu sangue está ali. Vamos ter misericórdia dele. Dê mais uma chance. Ajude-o. Esse é o caráter de Jesus, quando ressuscita e vai sentar à direita de Deus. Em outras religiões, colocam pessoas para interceder por nós. E as pessoas se acostumaram com a terceirização. A terceirização é muito legal. Qual é o meu compromisso? Meu compromisso é dar alguma coisa. E todo mundo quer pagar um valor, seja monetário, seja de tempo, para que ele não precise mais voltar até aquele lugar. Para que ele possa estar tranquilo com relação àquilo. Só que o Evangelho de Cristo nos leva a uma responsabilidade. E é uma coisa que muita gente não quer. É responsabilidade. Ela não quer ter a fidelidade. Qual a coisa mais difícil? Fidelidade. Nesses últimos dias, a fidelidade será uma coisa que vai faltar muito no meio do povo, seja povo de Deus ou das criaturas do Senhor. Quando nós lemos em Mateus 24, a palavra, Jesus está descrevendo como será o fim dos tempos. Ele diz que será pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino. Por causa dos tormentos do fim do tempo, pessoas vão ficar escandalizadas e vão trair e odiar umas às outras. Ou seja, não há fidelidade, não há compromisso. Se é para o meu bem, eu mato o outro. Se é para o meu bem, eu destruo o outro. Se for para o meu bem, eu não estou nem aí. O importante é que eu esteja bem. É tanto que entra no coração das pessoas. A mensagem dos últimos anos que entrou no coração das pessoas foi uma mensagem antropocêntrica. Significa o homem no centro. Tudo é sobre melhorar sua auto-performance. É sobre você ser melhor. Que você só ande com pessoas que possa lhe influenciar para você prosperar. Mas o Evangelho de Cristo nos mostra que devemos amar os nossos adversários, que precisamos amar os que nos perseguem. Ora, se eu andar só com pessoas que vão ser boas para mim, eu vou viver aquilo que na Escritura diz: quem é o pai que o filho pede pão e ele vai dar uma serpente? Se vocês podem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial que está nos céus. Ele nos dará tudo e de graça todas as coisas. Nós precisamos ter um mergulho numa compreensão. Onde nós estamos? Onde está o nosso coração? Eu creio, queridos, que o ano de 2025 será um ano onde Deus nos levará a ter uma colheita. Eu creio nisso. Mas ao mesmo tempo, eu não quero que a gente vá emocionado para 2025. De forma a, cadê? Não chegou, não era promessa e não sei o quê. Nós sabemos que lutas, levantes e situações chegarão, mesmo que seja o tempo da sua colheita. Quando o povo saiu do Egito para ir para o deserto e chegar à terra prometida, o que aconteceu? Muitas situações se levantaram, e pela murmuração, pelo coração duro do povo, uma viagem que era para ser umas 4 semanas, dura 40 anos, girando em torno do deserto. Que você indo lá hoje em Israel, você vai passar menos de 3 horas para poder chegar no lugar. Então, tem alguma coisa para nos explicar. Então vamos entender um pouco desse contexto da vigilância, da oração. Jesus, quando estava no Getsêmani, antes de ser crucificado, estava intercedendo, orando. Ele levou os discípulos com ele. E quando Jesus leva os discípulos, ele diz: fiquem aqui orando, que eu vou
ficar um pouco ali e orar também. Quando Jesus estava lá intercedendo, porque Ele ia entregar a sua vida pela nossa salvação, e ali Jesus, nós sabemos pelas Escrituras, que Jesus suou sangue, viveu uma tormenta muito grande, e Ele até falou: Pai, se puderes, passa de mim esse cálice. Mas ao mesmo tempo Ele disse: mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Jesus, quando volta, os discípulos estavam o quê? Dormindo. Aí você pode dizer: pô, pastor, mas devia ser tarde, os caras estavam cansados. Eu sei, mas essa é a questão. Vai ter momentos que eu e você não podemos descansar. Como assim, pastor? Vamos entender um pouquinho. Jesus estava fazendo algo por ele, ou era por nós? Por nós. Ele não estava fazendo bem para ele, ele estava fazendo bem para nós. Essa é a questão. Os discípulos não tinham muita noção, eles só entenderam muitas coisas de Jesus depois da ressurreição dele. E aí Jesus chama os caras para orar: vamos interceder, vamos ficar orando. Pelo quê? Orem. E aí Jesus vai e volta, eles estão dormindo. Vamos, gente, vocês não podem ficar um pouquinho mais acordados e interceder junto comigo, orem comigo. O que é que eu quero dizer? Se você vai para o hospital com seu filho, é uma situação sua, você está passando por uma tormenta ali, você se posiciona, não tem sono, não tem nada disso. Você fica acordado, toma café, bate no rosto, joga água na cara, porque é uma situação que você está passando. Deixa eu te perguntar, por outro você consegue fazer isso? Pelo vizinho, pelo seu familiar até. Ah, mas ele procurou, rapaz, já 3 horas da manhã, eu vou orar nada, vou me levantar nada. Esse cabra só vive bebo, só vive dando trabalho. É essa medida que Deus está olhando para nós. Que há muitos anos atrás, a gente via pessoas tão impactadas pelo Evangelho, que ela amava o outro de profundidade do coração, que eu já vi pessoas sair de madrugada para orar, ou para ajudar, para socorrer alguém. E o nosso coração está se blindando para o tempo do fim, que a gente precisa estar vigilante nisso. Será que a gente vai andar nesse nível? Às vezes é só orar, só se levantar em oração, tu se ajoelhar, se levantar, ficar deitado, não sei, mas se posiciona em oração. Pai, eu quero agora interceder por fulano de tal, está no hospital, visita aquela vida, Senhor, tem misericórdia. Que a nossa oração não seja: irmão, eu vou orar por tu, e você se esqueça no seu dia. Não, na hora ore. Mesmo que você vai fazer uma oração de 1 minuto, de 30 segundos, ore, se posicione. Pai, tem misericórdia de fulano de tal, precisa de ti agora, Senhor, eu clamo a ti. Então, nós precisamos ter esse nível de vigilância, para não ser só com a gente, mas também pelo outro, se colocar. Por isso que Jesus disse que nós devemos amar o nosso próximo como nós mesmos. Você sentir a dor do outro. A gente estava assistindo uma série que tem na Disney, que é sobre o tsunami de 2004. Foi o maior tsunami da história até agora, e espero em Deus que tenha sido o único. Foi um terremoto de 8,9 na escala Richter, a magnitude dele. Eles estavam explicando que se chegasse a 10, é como se as placas da terra, a terra partiria ao meio, de tão forte que foi o terremoto, e gerou aquele tsunami que atingiu 16 países, um lugar que não acontecia tsunami, não tinha previsão de acontecer. Foi no Oceano Índico, longe da onde sempre acontecia, ali no Japão, um lugar que não tinha expectativa de acontecer, e aconteceu o maior da história até agora.
milhares de pessoas morreram. E olhando aquele vídeo, assim, meu Deus, cada situação, gente. Gente que ficou viva, que não tinha nem chance. Uma mãe que perdeu um filho que a água levou, depois de 3 dias ela não encontra um menino. Minha gente, eu ficava com o estômago revirando, assim, meu Deus do céu, bichinho. O menino tinha 3 anos. Imagine, minha filha, você está com a criança no braço, e aí perguntaram, como foi que você sobreviveu? Eu me agarrei numa árvore. E a criança disse assim, eu desmaiei, e quando eu acordei, minha mãe estava chegando aqui no hospital. 3 dias depois, gente, como é que essa criança conseguiu se segurar na árvore? Era Deus. Uma coisa assim muito séria. O mundo ficou abalado. Não tinha internet como hoje. E você vai se sentindo compaixão, sentindo a dor daquelas pessoas, como a gente viu no Rio Grande do Sul. E sabe o que é mais interessante para nós? E é ruim isso, gente. Isso é um sentimento ruim. A gente procura saber se Deus quer acertar a conta com aquelas pessoas. A gente fica, será que Deus está castigando? Não importa se Deus está castigando, gente. A gente precisa ajudar. A gente precisa doar, a gente precisa se envolver. No Rio Grande. Sim. Os 4 amigos do paralítico, né? Que Jesus estava numa casa, eles sobem em cima da casa, tiram o telhado, que era de palha, e descem o cara no meio. Esse cara tem que ser salvo, tem que ser curado, e descem ele no meio ali. Quando teve a tragédia no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é um estado que tem menos evangélicos, sim. Eu já estive lá, tem algo no ar e tudo mais. Eu até estava dizendo isso para o irmão Neyton. Lá tem mais centro de espíritas de matriz africana do que na Bahia. A Bahia é mais conhecida e tal, né? Lá como é o povo gaúcho e também é o povo oriundo ali da Holanda, Alemanha. É um pessoal mais restrito. Não é como o baiano que ainda tem um sangue do nordestino, que a primeira coisa que aparece aí já tem as baianas rodando, aquela coisa toda da cultura deles é outra. Mas eu fui no maior centro, fui passando na frente, né, no maior centro esotérico das Américas. É imenso, é grande, despacho tem muitos. Eles vão fazer o batuque lá, vestido como as crianças vai para o balé. Há uma incredulidade muito forte, ateísmo. Você quando vai para Gramado, quem aqui já foi para Gramado? Já foi. Tem quantas lojas lá que tem alusão à bruxaria? Com muita coisa de magia, aí pega carona no Harry Potter e tal. Muito pesado. As pessoas que discernem o espírito. Mas são filhos de Deus. Qual é o posicionamento da igreja? Você sabia que por conta da igreja do Senhor Jesus, mesmo sendo pouca lá, se não fosse o trabalho da igreja, muita gente tinha morrido. Muita gente ainda estava na rua, porque 80% dos templos foram usados como abrigo, ponto de apoio para as pessoas, para receber comida e tudo mais. É importante quando a gente se envolve com a dor do outro, porque como a palavra diz, com a medida que medires, você também será medido. Então se você não dá importância para o outro, no dia da tua angústia, você vai colher o que você plantou. Aí você vai dizer, é porque ninguém se importa, porque ninguém olha. Não. Todos nós prestaremos contas com Deus. Precisamos fortalecer o nosso entendimento e poder entender a importância da vigilância. Qual o significado de estar vigilante? Significa ficar acordado, manter-se alerta, estar em constante atenção. A palavra diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge,
buscando a quem possa tragar. Como é isso? O diabo é nosso adversário, então ele está em busca de nos derrubar com situações, tentações. Preste atenção, o diabo pode usar até alguém que você ama muito, que esteja desalinhado com Deus, para ser uma pedra de tropeço na sua vida. Então é importante estarmos vigilantes. Por quê? Na hora que o inimigo usa um familiar, alguém que eu amo, um amigo do trabalho, eu vou discernir no espírito, daquele Espírito Santo de Deus que habita em mim. Eu vou discernir que aquela pessoa está sendo usada pelo inimigo. Não vou ter raiva daquela pessoa. Eu vou saber desarmar a cilada do inimigo, amando aquela pessoa, orando por ela, respondendo em amor para aquela pessoa. Não há nada mais eficaz do que a oração, gente. Então, quando alguém está te perseguindo, não dê combustível ao inimigo, respondendo à altura como aquela pessoa deseja. Responda a ela com o amor que Cristo tem te ensinado. Nós precisamos responder. A palavra do Senhor diz: minha é a vingança não é sua. Não sei se você recorda, quando Moisés estava sendo direcionado por Deus para ir ao Faraó, o Faraó disse assim: eu vou dizer que quem me enviou. Ele disse: diga, o eu sou me enviou. Se você parar para pensar, nenhuma autoridade na terra diria isso assim: o eu sou me enviou. Mas uma coisa é importante: aquele que atuava na vida do Faraó sabe quem é o eu sou. Então ele não ousou, ele recuava. Quem mandou? O eu sou me enviou. Então, quando nós vamos para Efésios capítulo 6, falar sobre as armaduras espirituais, a palavra nos diz que a nossa luta não é contra quem? Carne e sangue, não é contra as pessoas, mas é contra os principados e potestades, é contra as astutas ciladas do diabo, as potestades no ar, que estão atuando para trazer influência maligna na mente das pessoas. Ou você acha que você olha um mendigo na rua, um cara que é viciado em drogas, e ele prefere dormir na calçada do que numa casa com alguém por livre e espontânea vontade assim? Não, há algo atuando na vida daquele cara, na vida daquela mulher que se submeteu a viver naquela sujeira. Sujeira não habita a plenitude. Precisamos limpar, precisamos entrar num processo de limpeza. É importante. Então Pedro diz aqui: sede sóbrios, vigiai. Outra coisa importante: às vezes nós estamos embriagados com a razão. A razão pode te embriagar. Como assim, pastor? Eu cheio de razão não vou seguir a palavra. Eu cheio de razão não vou amar o meu próximo. Eu cheio de razão não vou perdoar quem me persegue, porque eu estou na razão. Mas se eu estiver sóbrio e vigilante, eu vou compreender aquilo que vem de Deus e aquilo que é cilada do inimigo. Não estou dizendo também que você agora vai ficar uma pessoa toda abestalhada, receber tudo e aceitar tudo. Não. Quando fala que eu devo estar sóbrio e vigilante, sóbrio, alguém que não está embriagado e que ele tem as suas faculdades mentais funcionando bem para ele discernir a situação. Uma vez a gente estava num acampamento e tinha um menino lá que ficava fingindo que estava endemoniado. Esse menino deve estar muito carente. Aí o pessoal ia orar por ele, botava a mão na cabeça, em nome de Jesus e tal, e botava ele para repetir umas palavras, e o menino repetia, e depois ficava, e eu disse:
em processo de libertação, eu não gosto muito de ficar naquela cena toda, porque o inimigo, ele maltrata muito a pessoa que está possessa. Então eu disse, isso não é demônio não, gente. Um demônio não consegue falar o nome de Jesus, né? Esse menino está aqui há um tempão, declarando o nome de Jesus, isso é conversa. Chamei os rapazes que estavam orando por ele, disse, isso não é verdade não. Botamos ele para sentar e começamos a conversar com ele, aí ele abriu o coração. Era um problema com a família, estava meio carente, não sei o que lá, está certo. Aí oramos por ele, começamos a dar instruções ao jovem. E acabou, cessou o negócio. Sabe? Era só para chamar a atenção. Então quem tem discernimento, quem está sóbrio, vigilante, ele consegue observar as coisas assim. E a palavra precisa saltar no coração. Por isso que a Bíblia, a palavra do Senhor, ela é a regra de fé e prática do crente. Eu vi num podcast o cara perguntando, aonde é que está escrito que a Bíblia é a única palavra? Eu disse, na palavra toda. Mas tem nas Escrituras muitos textos que vão afirmar, você não pode acrescentar um tio dessa lei. A palavra do Senhor é a espada de 2 gumes, penetra a alma e o espírito. Tudo passará, mas as minhas palavras não passará, diz o Senhor. O problema é que muita gente não olha para a palavra, não estuda, não mergulha na palavra de Deus. E aí às vezes a pessoa usa a palavra e engana muitos. Porque eu já disse aqui a vocês, meu pai me deu o melhor castigo da minha vida, foi me colocar para ler a Bíblia inteira. Esse foi o meu castigo. Depois dessa leitura da Bíblia inteira, eu não esqueci de muitos textos. Isso me ajudou muito a compreender mais a palavra, a entender mais o que Deus queria falar, a ter anseio pela palavra. O diabo está em nosso derredor buscando situações. Por isso que nós devemos estar vigilantes e orando, porque a oração alimenta o nosso espírito, e quando alimentado, nós vamos ficar ligados nas coisas. Nós vamos, é a lei do Senhor, não tem a lei destinada para os homens. Você sabe que não pode roubar, por quê? Porque você vai preso. Se roubar, vai preso. Se alguém pegar, se sair numa câmera, você não pode mentir, porque a mentira leva a mostrar a verdade. E a lei do Senhor, ela é específica em todas as coisas para a nossa vida. Então quando nós olhamos a lei de Deus, o profundo que ela é, a gente vai compreendendo, os olhos do entendimento vão sendo abertos. Se a palavra estiver guardada no nosso coração, nós não esqueceremos. Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede as fontes da vida. Se a palavra de Deus está em seu coração, e o salmista está dizendo que você pode guardar, guarde seu coração. Como assim? Dia da angústia, no dia do luto, no dia da dor, guarda teu coração, para que você não escute todo mundo, olhe para tudo e diga, pronto, estou perdido, acabou. Não, guarde o seu coração. Identifique a forma e as armadilhas que o diabo atua para tentar nos destruir. O diabo tem muitas facetas, ele tem formas de se apresentar. Ele se apresenta como um bom amigo. Eu indico você a procurar um livro chamado O Peregrino, um livro muito bom, que mostra a jornada de um rapaz chamado Cristão, que leu a palavra de Deus e sentiu um fardo pesado em sua vida. Esse livro mostra coisas muito interessantes, que na jornada para ele encontrar a porta estreita, o caminho que leva à vida eterna, ele vai encontrar várias situações. Ele encontra o pântano do desespero, várias coisas que nós passamos na jornada cristã, na jornada de transformação do Senhor em nossa vida. Então como é que nós vamos aplicar essa vigilância? Estar atento. Da mesma forma que você, quando está dirigindo, ou quando você está ali na rua, tem que passar onde? Na faixa de pedestre.
Mas você não faça igual todo mundo aqui faz em Natal. Entra na faixa de pedestre e os carros que parem, né? Na lei também diz que você deve dar o sinal. Se o carro, o motorista do carro usar boa vontade, aí ele vai lá e para o carro. Se ele não parar, meu filho, não vá também na frente. Não é porque você pisou na faixa de pedestre que vai frear o carro, não. Por isso que nós precisamos ser sóbrios. Abra sua Bíblia aí em Filipenses 4:7. Quem pode ler, faça a leitura. Filipenses 4, versículo 7. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações. Guarde o seu coração no Senhor. Guarde o seu coração. Como assim? Como é que eu posso guardar o meu coração? A palavra diz que dele procede todas as saídas da vida. Então, guardar o seu coração. A palavra também diz que o coração do homem, ele faz o quê? Planos. Mas a resposta vem de Deus. O coração, quando fala, não é esse órgão que bombeia o sangue para o seu corpo. É a sua mente. É o local que toma as decisões, as emoções. Então é importante guardarmos. Baixou o volume. Guardar o nosso coração é importante. Oi. Ainda está abaixo. Está abaixo? Está repreendido. Oi. Então guarde o seu coração. Acho que deu certo. Guarde o seu coração no Senhor, porque, por exemplo, se tem alguém que está te atormentando, está te pressionando, qual o posicionamento para guardar o coração? Não deixa que aquela situação te atinja totalmente. Vai para Deus. Ora, diga: Senhor, me ajude, me socorra aqui. Eu não quero estar emocionado e deixar tudo me derrubar. Eu preciso estar atento à forma como o inimigo se manifesta. Então, como estar vigilante no ano de 2025? Repita comigo: estando firme na palavra de Deus. Olha, Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada ilumina o nosso caminho e luz para o meu caminho, a palavra de Deus. Quando nós estamos debruçados, lendo a palavra, eu falo isso aqui, o pessoal todo dia toma café com Deus Pai, mas não almoça com Ele, não lancha, não faz o jantar, não dorme com Deus Pai. É um ato religioso, puro e simples religioso. Não pode ser assim. Eu preciso iniciar o meu dia com o Senhor, guardar o meu coração durante o dia. Chamou um palavrão, diga: Jesus, me perdoe, me ajude. Entendeu? Porque durante o dia vão acontecer. A palavra diz que toda palavra torpe que nós declaramos, o Senhor vai nos cobrar das palavras torpes. Palavrão, maldizer as pessoas. É importante, Senhor, me ajude a frear minha língua. Sabia que é o órgão do corpo pior que tem, não é o braço que pode matar alguém no murro, é a língua. Podemos destruir pessoas com a nossa língua, por não se colocar no lugar, por não perdoar, por não estar cheio de amor no coração. Hebreus 4:12 diz que a palavra é viva e eficaz para nos guiar, para nos direcionar. Mais penetrante, a palavra de Deus vai penetrando no coração.
Na minha juventude, eu já contei isso aqui à igreja, meu pai nos forçava a fazer o culto doméstico, em casa. Melhor horário da televisão brasileira, 10 da noite, tela quente. Não tinha streaming, não tinha Netflix, locadora. Segunda-feira era o dia de devolver os filmes rebobinado. Se não rebobinasse, pagava uma taxa extra. Olha, e tudo se identificando, tudo aí, ó, mais 30, né? Meu pai desligava a televisão e dizia, vamos fazer o culto doméstico. A gente, não, pai, não, o quê? Vamos, bora. Todo mundo escolhe uma música aí. Eu tinha uma aversão gigante pelo cantor cristão, harpa cristã, essas músicas. Porque como jovem, né, adolescente, essas músicas eram muito retrógradas para mim, era muito velha, não sei o quê. Gente, eu cantarolo essas músicas o dia inteiro em casa. Minha esposa escuta, Annalise, a gente botava ela para dormir, cantando Alvo Mais Que a Neve. E ela dizia, é minha música de dormir. A gente quando estava cansado já de cantar, né? Porque Annalise demorava para dormir. Aí eu já cansado de cantar, fazia... Só mugindo. Letícia, qual era a música? Ela dormia mais rápido, graças a Deus. Mas tudinho, e hoje eu canto. Porque num dado momento, pode parecer para você que é retrógrado, que é chato. Mas vai chegar um momento que vai arrebatar teu coração, querido. Então cada um dos filhos escolhia uma música. Eu escolhi a menor que tinha, para acabar mais rápido. Porque tem umas que demora que sobe. Vai e volta para o coro, vai e volta. Eu escolhi a menor que tinha. Eu acho que no cantor cristão é 454. Mas é uma música que eu canto até hoje. Ela diz assim, temos por lutas passados, umas temíveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado dela os seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando a sua mão vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dar-nos-á poder real, Deus nos guardará. Defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar ao nosso Senhor, louvar e exaltar. E eu, em casa, canto essa música, isso enche o meu coração. Porque eu lembro, não daquele tempo, mas eu lembro que mesmo aos 37 anos, não perdi o foco em Jesus. Porque eu sou bom? Não. Porque eu sou melhor que vocês? Pior ainda, me considero o maior dos pecadores. Mas porque quando compreende o amor de Jesus, a gente entende que não há saída melhor do que estar com Ele. Que eu já fui procurar outros amores, eu já fui procurar nas drogas, eu já fui procurar fora da igreja, e foi interessante essa experiência, de conhecer a palavra de Deus, e ir para o mundo, todo mundo se divertindo, e eu me sentindo um peixe fora d'água, não porque eu era um menino da igreja, porque tem muita gente que só vai à igreja, mas porque eu fui pego pela palavra de Deus no meu ventre. Então quando eu estava lá, eu tentava até me enturmar, curtir, mas eu não conseguia pular no poço profundo. Eu já estava com água da vida dentro de mim. Então era só questão de tempo, de Deus alinhar a minha vida, me levar para o eixo do que Ele deseja para mim. Então, muitas vezes, as pessoas ficam aperreadas, dizendo, e aí pastor, como é que vai ser com fulano? Está cada vez mais perdido. Meu irmão, lembra o seguinte, tinha um rapaz que estava em Gadara, aquele rapaz estava tão possuído por demônios, que ele estava amarrado a correntes, num cemitério. Será que aquele cara era um tormento para a cidade de Gadara? Ele estava preso num cemitério. Ele estava com a sentença declarada para ele.
Isso é um doido. Isso vai quebrar tudo aqui, vai destruir a gente. Amarraram ele no cemitério. E Jesus foi para Gadara só visitar e libertar aquele jovem. Quando eu estava usando drogas, que Jesus me visitou, eu me senti como aquele jovem gadareno. Essa experiência foi muito profunda e marcante. E eu tinha uns 16, 17 anos. Quando Jesus sentou do meu lado, eu tendo a parada cardíaca. E ele falou profundamente comigo: você decide hoje, ou você desce essa vala. A gente estava no canal de água suja, eu e um amigo, usando drogas, e ele se manifestou e começou a rir da minha cara. Desde aquele dia, eu decidi voltar ao caminho de Cristo e cuidar da minha vida, e para a glória de Deus, não mais retornei a este mundo. Passei dificuldades, situações, tentações, somos tentados por todos os lados, mas como nós lemos, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E todos os dias eu estou mortificando a minha carne, porque o diabo vem com seus pratos para me tirar do centro da vontade de Deus. Porque, irmãos, eu já disse isso a vocês, não considere perigoso só o pecado do extremo, da sexualidade, da prostituição, do roubo, das drogas. Não! A palavra do Senhor diz que o que destrói uma vinha são as pequenas raposinhas, porque elas podem penetrar por lugares que as grandes raposas não entram. Então, coisas que aparentemente são pequenas. Quanta coisa não já foi destruída por fofoca, por sofisma, por mentiras. Quantos casamentos não já foram destruídos por maus conselhos? Quantas coisas não já foram destrutivas na vida das pessoas por um conselho errado? Então não é só sobre coisas grandes. Fique atento, o diabo ele trabalha com situações que a gente não entende, que a gente não consegue processar direito. Por isso que precisamos estar sóbrio, não embriagado com razão. É importante prestarmos atenção. Como é que nós vamos entrar neste novo ano de 2025 vigilante? Através da oração constante. Filipenses 4, 6 e 7. Abra sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 4. Todos acharam? Não estejais inquietos ou ansiosos, em algumas versões, por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. As suas petições têm que ser conhecidas diante de quem? De Deus. Então, tem algo que você precisa, tem um sonho que você almeja, tem algo te incomodando, coloca diante de Deus. Nós preferimos colocar diante das pessoas. Ah, fulano é muito ruim, não sei o que. Não, coloca diante do Senhor. E outra coisa, Deus muitas vezes vai abrir os teus olhos e te fazer enxergar que o problema pode ser você também. Eu já vivi isso na minha vida. Senhor, fulano lá, dando um trabalho. Aí Deus fala ao meu coração, mas você também está fazendo por onde? Mas por onde? Cheio de razão. E Deus, não, você não faz assim, você não faz assado, você não... Às vezes o cara vai orar pela mulher, cheio de razão. Senhor, essa mulher, eu não aguento mais essa mulher.
Aí Jesus às vezes me faz ver que também ela não aguenta mais. Mas o que um tem de erro, o outro tem também. Entende? Por isso que orar é importante. Porque o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele que nos conduz a toda a verdade. Ele que nos conduz ao centro da vontade dEle. É importante colocar as nossas petições, que em tudo as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Você tem um sonho, mas não coloca diante de Deus. Você bota aqui nesse papel, a gente tem orado, mas não espere só por isso. Continua batendo na porta do Senhor, coloca diante dEle. E tem algumas atitudes necessárias também. O cara quer comprar um carro, mas ele não tem nem habilitação. Como é que ele vai comprar um carro? Deus é doido. Vai dar um carro para alguém que não tem habilitação. Estão entendendo? O cara quer comprar uma casa, mas não tem responsabilidade nem com a parcela do cartão da CIA. E quanto mais para pagar uma casa? Entende? Está sendo para mim também, irmão. Não é só para você, nem para mim também. Meu Deus, eu tenho que controlar mais as finanças mesmo. Como é que eu vou pagar? Se você já pagou aluguel no aperto, como é que você vai comprar uma casa? Não, tem alguma coisa errada. Vamos olhar aí. Vamos refletir, vamos discernir. A gente sai gastando adoidado. Eu era assim. Eu trabalhava o mês todo. Dia de receber, eu dizia, Rafaela, vamos ali no Midway. Na época que era R$12. Comer no Pittsburgh. Hoje R$12 tu deve tomar um sorvete com um copo d'água. Mas era um combo lá que tinha. Aquele com 2 hambúrguer. Era gostoso, era bom. Hoje R$12 é 2 cachorro-quente. Aonde a gente foi parar, hein, meu filho? E eu gastava, dizia, depois a gente paga. Aí as contas nunca davam certo. Nunca dava certo. Ah, Senhor, eu sou dizimista. Sim, meu filho, mas você é um mau gestor das suas finanças. Vai brotar, tem que ter disciplina. Paga o que deve e depois vai fluir as coisas. Mas a gente quer viver em cima de dívida, bola de neve, e ligação, e problema, e lá vai, não. Por isso que algumas coisas na nossa vida financeira estão travadas. Porque a gente não tem consciência. E outra, não queremos reconhecer também, viu? Tem muito crente que, não, não é assim não. Não, vá orar, irmão, diante de Deus e peça ao Senhor, Deus me ajude. Uma coisa importante na minha vida e na sua é a disciplina. Deixa eu te dizer uma coisa, eu tinha muito problema com dinheiro. E eu estou uns 80% restaurado. E esses 20% ainda é muita coisa que eu preciso. Mas eu tinha problema mesmo, não tinha controle. Aí eu poderia dizer assim, já que eu não tenho controle, eu vou passar para minha mulher fazer, eu dou o dinheiro na mão dela. E eu falei para mim, não, eu não vou ser dominado por espírito imundo nenhum. Não é questão de machismo, não. É questão de alguém que é filho de Deus e precisa ter domínio próprio. Eu disse, não, eu não vou ser controlado por isso, não. Eu vou me ajustar. Eu vou me organizar. Não posso ser assim. Não posso deixar isso me dominar. E eu lembrava muitos conselhos do meu pai, coisa básica que não é a coisa assim que vai mudar o mundo, não, mas é o conselho maior que pode ter. Não compre se você não pode pagar. E eu sempre pensava, isso aqui é necessário, é urgente, isso aqui é para mim, eu preciso realmente comprar agora. Eu preciso comprar agora. Eu ficava na minha mente trabalhando isso. Eu passei um tempo, irmão, ganhando muita roupa do meu sogro. E ele é gordinho e menor do que eu. Tem umas blusas que ficavam bem assim, justinho aqui, ó. E tinha umas que ele manda cortar. Porque como ele é volumoso, ele não vai usar número 4. Ele usa número 6, número 7. E para ele vinha aqui a manga. Aí ele cortava. E quando eu usava, ficava assim, ó. Aí eu só usava dobrado, né? Muito tempo. E não ficava no meu coração. Meu Deus, eu estou usando roupa usada. Não, meu irmão. Se eu cheguei naquele nível, tem alguma coisa para ser consertado.
Entende? Todo mundo quer um ano novo próspero, mas se você não tiver mordomia, organização, controle, essa bênção vai te destruir. É isso que eu estou falando desde o início. Eu não quero que a gente entre em 2025 só emocionado. É o ano da colheita, vamos fazer o que quiser. Não, querido, Deus chama o povo a colher também de forma responsável. Deus está te dando vitória, Deus está fechando cova, Deus está te abençoando. Não fica emocionado e tem outros que é pior, se esquece de Deus. Deus ajuda, conserta a vida do cara, conserta a vida da mulher, e depois que está na bonança, está nem aí. Não tem mais Deus, não tem mais disciplina. Para que a igreja? A escuta-se lá do inimigo. Não, você não precisa estar na igreja. Ei, tu se fortaleceu aonde? Fortalecer-se aonde? Foi no sinal, foi no bar, na barraca, como a gente chama lá em Recife. Foi na barraca tomando cana que tu se fortaleceu? Não, foi na igreja, junto com o povo de Deus. Aí o cara, depois que está melhor, não é que agora eu vou para uma praia. Mas quando tu estava num aperto, tu não queria ir para a praia. Queria Jesus. Ah, Senhor, olha para mim. Entende, irmão? Agora se ponha no lugar de Deus e veja o quanto nós também desdenhamos de Deus quando estamos sendo abençoados. Isso são pontos importantes. Não entre nesse novo ano emocionado com o que pode haver. Eu falei para vocês sobre o panorama profético. Já está eu coloquei hoje. Vou também botar no grupo da igreja, mas se você quiser, é uma literatura, um e-book que eu escrevi sobre um panorama profético para 2025. São direções que Deus tem falado ao meu coração para o início desse ano. No link do Instagram da igreja, lá tem, você pode clicar no link, vai ser levado a uma página e você faz o download desse arquivo para você, tá? Panorama profético, direções de Deus para esse novo ano. E eu venho trazendo isso. Eu vejo algumas pessoas, é o ano do não sei o quê, é o ano que vai ter a virada na sua vida e tal, tal. Amém. Eu creio também. Se é direção de Deus e tal, tem um problema com isso não. Minha questão está sendo essa. Muitas vezes vamos com muita sede ao pote e esquecemos que tem outras coisas que precisamos fazer. O que eu quero dizer para você? É que só há bênção quando há obediência. E a pessoa entra no ano como pessoas supersticiosas. Bota uma roupa íntima, rosa, sei lá, vermelha, amarela, azul, verde. Seria a gente reduzir Deus a nada, ao acaso. O acaso, porque eu usei uma roupa, uma cueca amarela, vai vir dinheiro. No trabalho não, para você ver se vai vir dinheiro para você. Vá gastando com cerveja. Superstições. Ele é do Morangos, né? Eu sou cliente seu. Nunca vi você lá, mas eu sou cliente seu lá. Minha sogra também. A gente mora na rua de trás. Mas vá, Alisson, no trabalhar, acordar cedo para ir lá na Ceasa, para receber as encomendas que vem. Não acorde não e fique dormindo com a cueca amarela para ver se o dinheiro vem. Vem não, irmão, vem o boleto para você pagar. Entendeu? Ah, porque eu vou usar roupa verde, vai vir um filho. Meu filho, se não tiver amor, não vem filho não. Sabe? Nós não precisamos de superstições, precisamos da palavra de Deus para nos direcionar a toda a verdade. E ela mostra que obedecendo ao Senhor, nós temos vida eterna. O Rafael está de verde, vai vir um filho, né? Tenha comunhão com o corpo de Cristo, porque em comunhão com a igreja você se fortalece. Partir do pão, as orações. Quando você conversa com um irmão, ele pode orar por você, ele pode interceder por você. Se você não disser seu problema, também a gente não vai orar. Tem gente que ainda é daquele, não, Deus vai revelar a ele.
E Deus não revela. Por quê? Porque Deus quer que você abra seu coração, tire o orgulho próprio. Chega e diga: irmão, eu preciso de oração. O que é que você tem? Eu estou passando por isso, por isso. Eu tenho problema nesta área. Ore por mim. Isso significa submissão ao outro. É você se humilhar e dizer: me ajude. Você não precisa chegar no mais profundo nível de necessidade para pedir ajuda de alguém, não. Tem que compartilhar a necessidade. Mas uma coisa importante é a esperança que nos mantém vigilantes. 1 Pedro 1,3: Ele nos regenerou para uma viva esperança. Mantenha a esperança. Esteja em esperança de um amanhã melhor. Algumas coisas importantes, irmãos, eu falei isso aqui semana passada. Falo isso num panorama também. Não sei se você está sentindo no ar. Tem algo nas regiões celestiais. Hoje caiu outro avião. São sinais, queridos. São sinais. Tem coisa acontecendo. Pontes caindo, acidente. Até esses dias eu disse: irmão, vamos colocar. A gente está em propósito de jejum e oração. Vai até o dia 30. Estejam orando pelas famílias que vão estar viajando, pelos caminhoneiros também que estão trabalhando. Porque a gente não sabe o que é ser um caminhoneiro. Está na pele do cara que tem que entregar um frete, que se atrasar ele perde dinheiro. Por isso que muitos deles estão drogados, trabalhando, cheio de energético, arrebite, porque ele tem um prazo. Aí na estrada, fura um negócio, tem um problema, tem outro, tem protesto, tem não sei o quê. É bronca, não é fácil não. Então ore por esses homens e mulheres que estão na estrada. Ore pelos ônibus de turismo. Aí também só sabe reclamar, dizer que estava errado, que não estava. Mas vamos orar por esse povo. Interceder por essas pessoas. Porque elas estão numa situação. Orar pelos pilotos e pilotas de avião, pessoas que estão... Uma aeronave leva muita gente. É uma responsabilidade muito grande levar aquelas pessoas. Então tem que ter cuidado. Então, gente, como povo de Deus, nós precisamos colocar essas petições, orar e entender o tempo. Não é porque o ano está virando que a gente vai entrar de forma irresponsável e antropocêntrica, só olhando para você, para a sua casa. Muita gente está na sede de ficar rico, mas preste atenção: quem mais é dado, mais será exigido. Não pense que ficando rico, vai ter que servir muito com esse dinheiro, viu? Porque todos nós vamos prestar conta diante do Senhor. Nós vamos... Quanto mais responsabilidade você tem, mais cobrança você tem. As pessoas querem a bonança, as cobranças, as responsabilidades, elas não querem. Temos promessas de Deus para um futuro glorioso para as nossas vidas, para a nossa casa. Jeremias 29:11 diz: eu sei os pensamentos que eu penso a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o plano, o fim que vocês desejam. Alinhado com Deus, Ele está realizando sonhos, Ele está cuidando. Não sei qual a situação que você se encontra, não sei que estágio você está do processo de Deus para a sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa: não abre mão de estar com Deus nesse processo. Não abra mão de Deus estar com você nesse processo. Não busque o conselho dos ímpios, não busque o caminho dos pecadores. Busque a palavra de Deus. Às vezes Deus permite a gente entrar em algumas situações que a gente não esperava, mas é o meio pelo qual Deus nos traz de volta ao propósito. Como eu falei um pouco do testemunho que eu passei, filho de crente, usando drogas, e ali eu lembrava: meu pai e minha mãe têm nem noção do que eu faço. Imagine eu ter um troço aqui, morrer, ou ficar muito doente, ir para um hospital. Eles têm nem noção do que eu estava fazendo. E aquele meio que foi gerado por mim,
me trouxe de volta para o propósito que Deus tinha para a minha vida. Então, às vezes, a situação que você se encontra, Deus está usando como meio para te trazer de volta ao propósito dele. Eu conheci uma mulher que teve uma situação em seu casamento. Ela totalmente não queria nada com igreja, com Deus. E um escândalo que houve no seu casamento foi o meio dentro do processo. Presta bem atenção. Não é que Deus castigou. A colheita é resultado do nosso plantio. Então, o que ela colheu, no meio da colheita, Deus teve misericórdia para abrir os olhos e ela compreender que precisava de Deus mais do que ela imaginava. Dentro desse processo, ela conheceu a Cristo, teve libertação em sua vida, tão plena, e ela continua lutando pelo seu casamento, para ver a restauração plena do Senhor. Então, muitas vezes, Deus tem um meio para nos levar de volta ao propósito, principalmente quando nós não obedecemos de imediato, ficamos lutando com Deus. Quando nós relutamos, ficamos ali inerte, parado, sem ter um posicionamento, Deus muitas vezes vai ter uma forma de te dar um empurrãozinho para que você possa se posicionar, porque Deus também tem um tempo preparado para a nossa vida. Então devemos começar esse ano com sobriedade, oração e confiança na palavra de Deus. Amém? Inicie 2025 com sobriedade. Diga: Deus, eu preciso estar sóbrio. Como assim? As situações, não permita, Pai, que essas situações me tirem do sério. Tantas pessoas ansiosas, tendo que ir para o remédio, por quê? Porque as situações à nossa volta estão nos oprimindo. E a gente olha para a circunstância e diz: meu Deus, como que vai resolver? E eu falo isso por experiência própria. Quando eu vivi em profunda depressão, eu olhava para a depressão, e era como se fosse uma montanha grande, e dizia: meu Deus, como é que eu vou vencer esse negócio? Eu não tenho força. Só que, não entenda, não é sobre você ter força, é sobre Deus te encher de força, é sobre o próprio Deus remover a montanha à sua frente e te dar a vitória. Pare de olhar para as coisas e sentir medo como natural, como ser humano comum, mas quem é espiritual, quem confia no Senhor, ele salta muralhas, ele é levantado pelo Senhor, ele é transportado, porque ele confia em Deus. Aplique isso na sua vida, para esse ano de 2025, sobriedade, oração, confiança na palavra de Deus. Não inicie seu ano só pensando: eu tenho que tirar férias. Vá para suas férias, curta, mas tenha sobriedade, tenha a palavra de Deus como centro da sua vida. E não tenha isso por um momento, tenha isso constantemente. Esteja atento às ciladas do inimigo, mantenha sua esperança firme em Cristo, porque coisas vão se levantar para te iludir, para te desestabilizar, mas permaneça em fé. Os olhos abertos, olhando para Cristo. Não perca Jesus de vista. Mas só através da oração, da meditação da palavra. Oportunidades aparecem, mas esteja atento. E é interessante porque, irmãos, na última vigília nossa aqui, que fizemos, Deus usou a pastora Aline para trazer uma palavra para nós. Para mim e para a Rafaela. Não sei se os irmãos lembram. E uma coisa interessante, a pastora disse: eu vejo muitos projetos sendo assinados, pastor. Ela não disse alto não, né? Nem sei, não lembro. Eu sei que ela liberou, via projetos sendo assinados. É interessante, nesse mesmo mês, numa semana depois, 2 clientes desistiram dos projetos que tinha comigo e apertou financeiramente de um lado, do outro. Começou a vir, irmão. Sabe aquele fator Jó?
Veio notícia ruim, uma atrás da outra. Começou a vir notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. E eu, respirando fundo, dizendo: Jesus, me ajude. Vá à frente, Senhor. Eu preciso de um mestre, eu preciso de um milagre. Mas eu coloquei diante do Senhor. Num dia eu recebo uma notícia muito ruim. No outro dia eu estava indo para uma reunião despretensiosa. Eu ia me oferecer como voluntário para trabalhar numa situação. Eu me ofereci, na verdade, como voluntário. Mas o pastor que vai realizar o evento, ele disse: pastor, você tem uma agência de publicidade? Tenho. Eu quero pagar você para você fazer isso. Eu tive outro pessoal, não foi muito bom. Eu ia dizer não, aí o Espírito Santo disse assim: lembra dos projetos assinados? Eu disse: oh, glória, amém. Já foi o primeiro. Fechamos, o homem nem desconto pediu, para a glória de Deus. E desse trabalho já está puxando o outro. Mas veio no meu coração isso: não se emocione. Permaneça firme, vigilante. Não perca o foco. Porque precisamos de sobriedade, queridos. Precisamos de muita sobriedade. A quem mais der dado, mais vai ser exigido. Confie o seu novo ano ao Senhor, os seus planos. Não sei se você tem esse costume de escrever, mas escreva quais são os seus projetos para o ano de 2025. Falando projeto assim, não é sonho, eu queria ir na Disney. Se você vê que Deus pode realizar, amém. Mas se não for seu ano em 2025 ir para a Disney, programa para outro ano. Mas realidade. Senhor, comprar uma casa, um carro novo. Senhor, eu preciso regularizar minhas finanças, eu preciso disso. Coloca isso, escreve e ora no ano de 2025 por essas coisas. Lembra do que lemos? Coloca as tuas petições diante do Senhor. Seja a salvação de alguém na sua casa, seja a promoção no trabalho, não sei. Mas permaneça colocando as suas petições diante do Senhor e esteja vigilante. Não se emocione. As pessoas emocionadas, elas se animam agora, de repente quando vê, levam uma rasteira. Precisamos estar com foco, vigilantes, felizes, mas ao mesmo tempo atentos. Jesus, ele comissionou seus discípulos aí 70 pessoas fazer a obra, pregar. Iam de 2 em 2, sair em várias cidades pregando ao povo judeu. E ele disse: vocês vão expulsar demônios, limpar os enfermos, curar os enfermos, libertar cativos. Vão lá fazer o que eu faço. Eu dou essa autoridade para vocês. Os discípulos vão, passam dias fazendo a obra do Senhor, voltam felizes e emocionados. Jesus foi muito bom. Olha, foi maravilhoso. Rapaz, os demônios se submetem ao teu nome. A gente curou, libertou gente. Olha, foi uma festa. Sabe o que Jesus disse para os discípulos? Bacana. Mas não fiquem felizes por causa disso. Gente, é uma confusão na mente dos discípulos. Porque como é que você não vai ficar feliz? Por conta de que você curou alguém que estava paralítico, com lepra, com câncer, sem enxergar. Mas o que Jesus queria complementar, ele disse: estejam felizes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Maior do que o que você pode operar em Deus, é o que Deus operou em você. Guarde isso para a sua vida. Maior foi o que Ele operou em ti. Ele te salvou, te redimiu, te tirou do império das trevas, te tirou do pecado, te tirou do lamaçal, te tirou da prostituição, da pornografia, da mentira, do roubo, da maldade. Ele te arrancou disso e te salvou. Porque no nome de Jesus, tem gente fazendo muita coisa,
Foi preso agora um cara, mentor, e participou do assassinato do prefeito lá de João Dias, aqui no nosso estado. E ele era pastor, tinha uma igreja. Ter uma igreja não é difícil não, irmão. Mas a palavra que sai do púlpito, é isso que você precisa prestar atenção. A vida do cara, o caráter dele. Isso é que é importante. Mas as pessoas só querem vitória, bonança e tal. E Deus resolver minha causa. O evangelho precisa resolver a tua causa. E começa de dentro para fora. É isso que é importante. Não é se o culto a gente pulou, virou de cabeça para baixo. Amém. Isso é bom também quando há um operar do Espírito. Mas a palavra, ela é uma espada, ela está entrando em você. Eu sei que você está sentindo isso. Eu sei que você não vai sair daqui da forma que você entrou. Não é porque eu emocionei você, é porque a palavra está pegando no teu coração. A palavra de Deus está te puxando por dentro. E você está aí pensativo, sua mente está viajando em várias coisas. Dizendo, meu Deus, eu preciso realmente mudar isso aqui. Se você não consegue, bota diante do Senhor e diga, Deus, eu não consigo. Quando eu era viciado em pornografia, eu dizia, Deus, eu não consigo. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que o Senhor me ajude. E aí eu orava, irmão, com fervor, arretado assim, de crente mesmo. 2 dias depois eu estava caindo. Mas sabe o que é, queridos? Não é a emoção, é a disciplina. É como a fidelidade. Eu sou fiel à minha esposa porque tem uma lei. A lei do nosso amor, nós fizemos diante do altar, ser fiel um ao outro. Na alegria, tristeza, saúde e doença, até que a morte nos separe. Jesus leva ela primeiro, não sei se vai levar quem. Ou os dois juntos, amém também. Mas irmão, a gente precisa caminhar na fidelidade ao Senhor. É isso que nos faz permanecer. É isso que nos faz ter os olhos abertos. Ai, eu fui infiel. Sabe uma coisa que é bom ainda? É que Jesus pode te ajudar. Ele está pronto a te ouvir e dizer, eu vou te ajudar. Você foi infiel, eu vou te socorrer. Alinha teu coração, se levanta, se coloca diante de Deus. Não desista dos planos que Deus tem para a sua vida. Pare de querer voltar para trás. O diabo tem colocado isso na cabeça muito das pessoas. Elas estão querendo desistir a todo tempo. Obrigado, meu amor. As pessoas querem desistir de tudo. É mais fácil desistir. Na cabeça das pessoas é mais fácil reconstruir do zero do que reformar. Vou desistir desse casamento, vou desistir de fulano, vou desistir do meu filho, vou desistir do projeto, vou desistir do sonho. Parece ser mais fácil desistir. Mas eu quero dizer para você que quando colocamos diante de Deus, Ele nos dá a força, nos dá a sabedoria, nos dá a direção de como consertar as coisas, de como chegar lá, a paciência para suportar o tempo também. Então, irmãos, não é tempo de ficarmos na emoção, é tempo de entrarmos na dimensão do Espírito, com sobriedade, com sabedoria, para operar o que Deus deseja. Amém? Eu quero orar por você, eu queria que você baixasse sua cabeça nesse momento.